Salve, salve moçada, beleza? Beleza, tô aqui de volta com mais um vídeo do canal Essa é Minha Casa, depois de live bacana pra caramba com o Rafa Olmos, falando sobre Black Sabbath. E aqui tô eu, cara, pra falar, vamos lá, cara, falar sobre uma banda. Eu já falei sobre essa banda aqui no canal, fiz a indicação de um álbum, na verdade, né, deles, há vários anos, cara, faz bastante tempo mesmo que eu fiz esse vídeo. Ele passou meio batido, se isso aqui passar também, não me importa, porque eu sei que a banda já tem o seu lugar marcado no rock nacional de alguma forma. Eu posso até me esmiuçar isso um pouquinho mais durante o vídeo aí. Já falei sobre isso, na verdade, sobre esse conceito em vários vídeos aqui do canal. O fato é que eu vou falar sobre o Menores Atos, banda do Rio de Janeiro, que começou em 2002. E tem uma história um pouco interessante, porque é uma banda que começou em 2002, como eu falei, com a seguinte formação: com o Luiz Felipe Fabris, ou Fabris, acho que Fabris, no baixo e no vocal, o Julinho Jimmy na guitarra, na guitarra e vocal, Leandro Jardim, e no vocal e bateria, Ricardo Melo. Três caras revezando no vocal, basicamente, aí podemos dizer, né? O Luiz Felipe, o Leandro Jardim e o Ricardo Melo batera. Começou em 2002, gravaram um vídeo que chamado um álbum bem underground, não que os outros não sejam de alguma forma, né? Menos o último. Enfim. Mas eles gravaram um álbum que ficou bem ali, realmente, as profundezas do underground, vamos dizer assim, chamado Vozes, Distorção e Trechos de Nossas Vidas, em 2005, 3 anos depois da formação. Esse álbum praticamente ficou esquecido, cara. Pouca gente, talvez ali mais do Rio de Janeiro, provavelmente, conheça mais esse disco, tenha tido algum tipo de acesso maior a esse disco. O fato é que quando a banda foi aparecer de novo, ela foi aparecer com esse disco em 2014. A banda entrou em um hiato depois do lançamento desse primeiro disco, em 2005. Depois de 2014 eles foram lançar esse disco aqui, o Animalia. E em que situação? Uma situação completamente diferente, até não só sonoricamente, né? Que esse álbum realmente mostra outra coisa, mas a formação, ou até por conta da mudança de formação, tudo mudou sonoricamente, ou muita coisa mudou sonoricamente. O Leandro Jardim acabou. Foi o Leandro Jardim? Não. O Leandro Jardim acabou saindo, acho que o Luiz Felipe saiu também no meio dessa. Eu não sei se o Leandro Jardim saiu antes, cara, porque eu vi mais escrito aqui na historinha do grupo que o Luiz Felipe saiu, né? Depois que teve esse hiato e tudo mais. O Ciro acabou entrando em 2011, Ciro Sampaio. Cara, não posso falar errado o nome dele, pelo amor de Deus, hein? Acabei de chamar o cara pra trocar uma ideia no aqui, vamos ver aqui. Acertei, né? Musical Artist. É ele mesmo. Porra, não precisa só comentar essa gafe. Ciro Sampaio entrou em 2011 na banda. E em 2014 que saiu o Animalia, esse álbum aqui, tá? 2014. E aí a banda já tava numa outra cara, com uma outra cara. Tinha se transformado num power trio, né? Nesse momento aqui, se solidificou como um power trio, com o Ciro no vocal, o Luiz Felipe no baixo e o Ricardo Mello ainda seguia na bateria. Se no primeiro álbum a banda tinha mais uma pegada bem mais hardcore, que tinha. Lembrava alguns momentos do Fugazi, de certa forma. Mas sinceramente, eu vou puxar a sardinha aqui pro nosso lado, eu achava que lembrava muito o Inimigo, cara. Eu não lembro quando saiu o primeiríssimo disco do Inimigo agora. Se foi antes desse aqui, 2005. Boa pergunta pra mim mesmo. O fato é que me fez lembrar do Inimigo, que é a banda que eu já conhecia, a banda que o Juninho, do Ratos, toca ainda, né? Não tocava não, toca ainda. Então era um som mais rápido, um som mais pau, assim, mas com vocal mais assim, emotivo, mais melódico e tal, meio gritadão, assim. Esse era o estilo desse primeiro álbum, lá de trás de 2005. No Animal, em 2014, a banda já assumiu uma forma mais pós-punk, ou mais pós-hardcore, que se chama. Então você vê muito mais quebrado, você vê características de outras bandas, influências de outras bandas, como Deftones eu identifiquei, como Quicksand eu identifiquei de alguma forma. Então, e o Fugazi também, podemos dizer, Fugazi. Então foi uma outra cara. O vocal do Ciro é um vocal bem mais tranquilo. Tem seus momentos ali de drive, mais rasgados ali. Mas é um vocal bem mais melódico, bem mais suave que os vocais do primeiro álbum. E o Ricardo Mello dividia vocais, ou fazia vocais em algumas das músicas desse disco aqui. Então foi um outro momento que a banda veio. Então dá até a impressão de que a banda começou aqui. Cheguei a ver resenha de gente dizendo que o Lapso, disso que eu vou falar já já, ele é o segundo álbum do Menores Atos. É meio doido, né?
É quase que podemos dizer que foi um recomeço, porque a formação clássica, vamos dizer, da banda é, no fim das contas, o Ciro Sampaio na guitarra e no vocal, Ricardo Mello na bateria e no vocal, e o Celso Leherman, que entrou na banda logo depois que isso aqui saiu. O Luiz Felipe saiu logo depois. É isso aqui, quer ver? Ó, até vou dar uma olhada aqui, ó. Ah, não, o Celso já é acreditado. Eu não sei se ele gravou esse disco. Eu lembro que tem alguma situação disso. Se ele saiu, o Luiz Felipe saiu logo antes, ou se ele chegou a gravar. Ah, aqui, ó, Luiz Felipe Fabres, baixo em todas as músicas e voz nas faixas e voz nas faixas 6, 8 e 10. Tá vendo? Ele gravou baixo desse disco aqui. Mas aí o Celso ele é acreditado porque ele já logo em seguida já entrou. Então essa é a formação clássica, vamos dizer, né? O Celso, o Ricardo e o Ciro. E aí a banda ganhou uma grande relevância nesse meio underground. É aí que eu falo aquilo que eu cheguei a falar no começo, né? Qual é a relevância, qual é o grande ponto aí? É que o Menorizados se transformou numa das grandes bandas do rock nacional dentro desse nicho que é o indie rock hoje. Que não é gigante, como algumas bandas de rock já foram, e nem são completamente desconhecidas, como eram Menorizados em 2005. Então eles têm uma legião de fãs, pode ser uma coisa muito grande, mas os caras viajam o Brasil inteiro. Tem uma legião de fãs aí, conquistaram uma legião de fãs muito grande através desse disco aqui, de 2014. De novo, era um disco que foi eleito pela Tem Mais Discos Que Amigos como um dos melhores discos do ano, ali do segundo o portal, né? E eu dei uma sacada ali na época, falei, puta, muito bom mesmo, o som, a minha cara. E realmente eles angariaram muitos fãs, e a partir dali seguiram dessa forma. O disco seguinte, que eu falei que naquela resenha aparecia, falavam que era o segundo disco, é o Lapso, que saiu em 2018. Um disco muito bom que não tem versão física, desesperadoramente. Assim como o Animalia saiu pela Flecha Discos, que é o selo criado pelo Gabriel Zander, que era do Noção de Nada há muitos anos antes, e que depois criou a banda Zander. Então ele tem esse selo aí, que tem outras bandas ali, o Chuva Negra, o próprio Zander, é claro, e o Menores Atos, e mais alguma outra banda que eu não estou lembrando agora, se não me engano. Então o Gabriel Zander lançou o álbum e produziu os dois primeiros discos, tá? Tanto o Animalia quanto o Lapso. O Lapso eu sinto que ele é um pouquinho mais leve do que o Animalia. O Animalia tem momentos pesadões mesmo, dentro dessa dinâmica de partes mais lentas e partes mais pesadas, ou até rápidas eu não diria, mas partes mais suaves e partes mais pesadas. Eu acho que o Animalia pesa mais do que o Lapso. Mas não é uma coisa assim muito gritante, não. É um disco muito bom. Vamos até citar algumas faixas, né? É difícil, cara. A primeira metade do Animalia, puta, eu posso. O disco inteiro é muito bom, não dá pra pular faixa nenhuma. Mas da faixa título, Animalia, que é tipo uma introdução. A distância, 2-0, transtorno, passional e sereno, perfeição. No Lapso, cara, você pode pegar aí várias faixas boas que se destacaram. E a banda também teve alguns singles no meio do caminho. Tá? É uma banda que gosta de lançar alguns singles, EPs. É uma banda bem naquele estilo um pouco mais moderno de poder engajar os fãs. Lança aqueles singles no momento certo, não lança as coisas fisicamente depois do Animalia, né? Então, por exemplo, para poder falar aqui rapidinho, para não deixar o vídeo tão longo, né, como eu sempre falo, no Lapso tem músicas que me chamam a atenção. A própria faixa título, Amanhã, Devagar, Labirinto, músicas muito boas que eu gostei. Eu ouvi esse disco inteiro hoje para dar uma relembrada. Acho muito foda, melhor até do que eu imaginava. Eu gostei bastante desse disco Lapso, que saiu em 2018. E a banda então manteve aí a sua popularidade entre os fãs e aí entre o público que eu falei, né, do indie rock, né, do Brasil. Aí teve a pandemia, aquela parada toda complicada. Acabou que em 2023, antes de lançar um novo álbum, o Ricardo Mello, né, que eu falei que fazia vocais desde o primeiro disco lá atrás, né, 2005, ele acabou saindo da banda, que se envolvia em outros projetos, tal, ainda é brother dos caras, fez participação no show só cantando, fez participação num show no 2024, ano passado, lá no Hangar 110, foi muito legal de ver ele cantando, muito emotivo, muito foda. Então ele acabou saindo, entrou o Gustavo Marquardt no lugar dele, e foi com essa formação que foi lançado o álbum Fim do Mundo, agora em janeiro de 2025. Um álbum que aí sim, que foi um pouquinho mais, foi mais aparentemente mais leve, carrega as características do Menores Atos ainda, aquele pós-punk, aquela coisa toda, mais assim, do rock mais independente, que pesa na guitarra em algum momento, mas os vocais ainda estão um pouquinho mais suaves, eu entendo. Trabalhou-se muito a dobra de vocais, eu vi isso mais do que nos outros discos, tá? Então eu vejo esse disco um pouquinho mais assim,
leve, então mais suave que os anteriores, mas é um bom disco também. Gostei do Fim do Mundo, ouvi novamente para poder fazer esse vídeo aqui. Eu destaco a faixa de abertura, né, depois da Vazio, que é a introdução, o Pronto para Assumir. Eu gostei muito da Tudo no Mesmo Lugar também, Terremoto, muito bacana. Tem até a participação do Suricato na música Não Tem Mais Verão. O Suricato é um cantor do rock nacional aí, que hoje é vocalista do Barão Vermelho. Desculpa, não me interessa, mas só para citar. O fato é que é uma música também que tem uma certa relevância aí no disco Não Tem Mais Verão. Então a banda então vem com esses 3 discos. 2025 então, O Fim do Mundo, disco bacana também. E aí eu vou pro que me fez fazer esse vídeo, né? Demorei para falar sobre isso. Eu fui no show do Menores Atos, junto com a minha namorada, sábado agora, na Casa Natura, em São Paulo. Muito bom, já tinha visto o show do Menores Atos em 2017, abrindo pro Pense. Ali eu comecei a prestar atenção de vez na banda, conhecia ali algumas músicas desse disco Animalia, mas acho que eu nem tinha comprado o disco ainda, se não me engano. A banda me conquistou no show, cara. Show realmente muito carregado de emoção, de muita interação com o público. Eu lembro da galera até trombando no Ciro e derrubando o óculos dele. Foi muita realmente catarse no show. Achei bem foda, foram me envolvendo. Começou meio calmo, eu ali observando. Aí, como é que é desses caras mesmo ao vivo aí? Foi me envolvendo e achei fodido, cara. E aí, muitos anos depois, tive a oportunidade, né, de ver os caras de novo ao vivo, com diferenças aí, com um repertório bem maior e tal. Achei muito bom o show, cara. A interação com o público segue sendo forte da banda, embora fosse ali um clima mais tranquilo, não teve invasão de palco nem nada. Mas você vê, o próprio Ciro falou isso no vídeo que eu vi agora aí, recentemente, falando sobre o álbum novo. Um dos grandes trunfos do Menores Atos é justamente a galera cantando junto, às vezes até mais alto do que a própria banda, do que ele mesmo, no caso. Isso são palavras do Ciro. Isso realmente acontece nos shows ao vivo. É muito legal de se ver essa interação, é emocionante. As letras, falando já das letras, extremamente emocionais, extremamente passionais. Tem até uma música, né, que chama Passional aqui no disco Animalia. Se você não tiver no clima de coisa mais sentimental, mas assim, não ouve, que você vai ficar talvez não vai ter paciência, sei lá. Se você tiver muito carregado emocionalmente, cuidado que você vai se afundar. Então podemos chamar de poesia? Sei lá, é um liricismo do Ciro Sampaio muito refinado. Ele tem influência ele citou também no vídeo que eu vi recentemente, ele citou muitas letras do Los Hermanos, Marcelo Camelo e Rodrigo Amarante, que são muito nessa linha aí da coisa poética, mais refinada, a poesia mais refinada. O Ciro tem um estilo um pouquinho diferente, mas vai nesse lance, fazendo jogo de palavras às vezes, mas vai muito no âmago ali, cara. Construções e letras muito bacanas, juntamente com o Ricardo. Acho que o Ricardo também escreveu algumas das letras que ele canta, se não estou enganado. Então é um destaque realmente muito grande as letras do Menores Atos em todos os discos, tá? Isso é uma coisa que tem que ser, que é notória e que, como eu falei, se faz presente aí com a galera cantando a plenos pulmões nos shows da banda. E essa foi a experiência que a gente teve nesse show na Casa Natura. No final, rolou um negócio diferente. O Ciro ficou sozinho no palco. Acho que até enquanto ele estava no palco sozinho, ele existia. Depois ele tinha desligado tudo, o microfone, não tinha mais nada rolando. Ele desceu do palco tocando violão no meio da galera. Foi realmente uma experiência muito bacana. Minha mina, que nem era tão inteirada no repertório da banda, se sentiu envolvida, é claro, não tem como, né? Se sentir envolvida naquela situação, naquele ambiente. Então foi uma experiência muito bacana, muito bom poder ver novamente o Menores Atos em cima do palco. Detalhe, com o... como é que é o nome dele? Thales, se não me engano, Thales, fazendo batera nesse dia, ele que é agora baterista do Xander, e o Gustavo estava no som. Por que será? Não entendi. O fato é que o Gustavo, baterista da banda, estava no som, né, cuidando da mesa de som, e o Thales na bateria mandou muito bem, diga de passagem. Mas detalhes sobre a música, o baixo do Celso estrala, cara, mas estrala lindamente nos arranjos da banda. É lindo de se ver, cara. Os arranjos do Ciro são muito inteligentes, aquela coisa de trabalhar com acordes, com ali harmonias interessantes, coisa que dá um clima bem legal para as músicas, que isso é coisa que eu vejo muito no Deftones. Ele consegue fazer isso de alguma forma ali, dá aquela coisa meio viajandona. Então isso tudo misturado com a bateria forte que a banda tem, antes com o Ricardo, agora com o Gustavo e nesse show com o Thales, isso funciona tudo muito bem. Então é um dos grandes trunfos também da banda, principalmente ao vivo. No discos também, mas ao vivo isso se fica também bem latente.
Então, Menores Atos, cara, é uma banda então que eu não me conformo, por exemplo, que não toca, por exemplo, normalmente não tá na programação básica das rádios rock, pelo menos aqui de São Paulo, né, obviamente que eu ouço. Talvez esteja no Heavy Peronomútil, do Thiago DJ, lá na 89, talvez seja em algum programa de rock nacional ali da Kiss FM, não sei se rolou algum dia, não sei se ainda existe o FDP, o Filhos da Pátria, mas talvez role ali, mas a programação devia tocar na programação normal, a música, não quero dizer que é música básica, simples, pelo contrário, música complexa, mas acessível, com letras cativantes, melodias ainda mais cativantes, então tem tudo para tocar em rádios rock. Não toca, não sei porquê. O último disco, o disco mais recente, né, na verdade, O Fim do Mundo, saiu pela Deck Disc. Aí você pode pensar, bom, então peraí, agora os caras estão sendo reconhecidos de alguma forma, cara. Acho que eles ainda seguem nesse nicho que eu falei, do midstream. A Deck Disc do Rafael Ramos, que é o cara lá de trás, vou deixar o vídeo mais longo, foda-se. Lá de trás, que era da Baba Cósmica, quem é 40 a mais, tá ligado o que eu tô falando? Era da Baba Cósmica, que indicou a demo do Mamonas Assassinas pro pai dele, que era de gravadora. Aí com o passar dos anos acabou, o pai dele saiu da gravadora, montou a Deck Disc, que é uma gravadora que é muito bem sucedida, bem independente, podemos dizer que é independente, que lançou vários artistas, se deu muito bem nessa empreitada, e lançou, falando dentro do rock, artistas como Pitty, Cachorro Grande, já lançou disco da Nação Zumbi, Dead Fish, hoje tem Muqueca de Rato lançando disco pela Deck Disc, tem Black Pantera, que lançou lançando disco pela Deck Disc, e Pug de Marrim, cara, excelente banda punk, que eu descobri recentemente, acabou de ir para a Deck Disc. Então a Deck, ela tem, através do Rafael Ramos, ela tem essa visão, né, das bandas que estão realmente fazendo um grande trabalho e não tem, às vezes, uma estrutura tão grande para fazer, para se sustentar, para se manter. Embora os discos produzidos pelo Zander, né, o Animal e o Lapsus, sejam excelentes. Mas é um passo além em termos de recursos e tudo mais, o disco sair pela Deck Disc. Infelizmente a Deck não faz questão, infelizmente assim, né, pra mim, ou pra quem coleciona discos, material físico. Eles não lançam nada físico, mas aí ficam à vontade, as bandas ficam à vontade para lançar se elas quiserem por conta própria. O Black Panther, o Dead Fish, o Muqueca, é claro, lançam tudo ali pela Laja, né, do lado do Mozini. E não sei se isso vai acontecer em algum momento com o Menores Atos, de alguma forma eles vão sair. Talvez eles não tenham interesse, muita gente dessa geração não tem interesse, né? Então talvez acabe não saindo. Quem sabe em vinil, se sair em vinil. Sair em vinil? Deixa quieto. O fato é que nesse momento não tem lançamento físico desses discos aí do Lapsus, nem do Fim do Mundo, até onde eu sei, onde eu saiba pelo menos. Só o Animal aqui, então, como eu mostrei em 2014. O vídeo ficou longo, eu me empolguei? Talvez. Não me preocupo muito com isso. Vou mostrar uma música aqui do Menores Atos. Nesse momento tá rolando a música 2-0. Em que momento é você? Onde me tornei você? Muito bom, cara, muito bom. Música 2-0, a música do Animal. A trilha desse vídeo aqui foi justamente um show que eles fizeram. Tem no Spotify aqui. É um show, uma performance ao vivo no Centro Cultural São Paulo de 2020. Tá? Essa foi a trilha aqui desse nosso vídeo. Então, cara, ouça o Menores Atos, se você for do seu estilo, que eu falei aqui, né? Fugazi, Quicksand, Deftones, Parará, o Inimigo, essa coisa toda. Ouçam Menores Atos, cara, uma banda que tá aí, às vezes, de alguma forma, escondida, quando ela devia ter uma relevância, uma exposição muito maior, porque é uma banda excelente, realmente, sobre todos os aspectos aí, liricamente, sonoricamente e tudo mais. Beleza, galera? É isso, então, que tem pra falar. Menores Atos. Bandaça. Até a próxima, galera. É nóis.